tem algo super importante acontecendo com a teoria do minuto aqui nos Estados Unidos comigo que eu quero compartilhar com você. Conforme eu estou trabalhando aí nessa segunda edição, nesse projeto de colocar uma imersão para vocês, um workshop onde a gente possa trabalhar junto o minuto, onde a gente possa trabalhar junto esse conceito de tempo como valor, eu tenho enxergado que a teoria do minuto ela tem metade do livro como conceitos básicos nessa primeira parte do livro. Então começa a teoria do minuto na página 50, tá vendo? Bom, o que acontece com esse começo? Nesse momento de inteligência artificial, onde a gente pode buscar tantas informações, é importante que a gente tenha. Não vejo como perda, mas vejo como um livro que pode chegar muito mais praticamente para você. Então, esse livro está sendo trabalhado nessa questão agora no que eu estou chamando de Minuto Decisão. E aí eu trago uma ferramenta onde você consegue colocar em prática. Não é um livro para ser lido simplesmente. Tem um querido lá em Vitória do Espírito Santo que tem o livro na cabeceira. Ele simplesmente abre. Uma querida também aqui em Massachusetts, em Fall River, que ela disse para mim, eu tenho o seu livro de cabeceira. Eu simplesmente abro um trecho e dou uma lidinha num trecho. Às vezes o trecho me leva para dentro da Bíblia. E aí eu saio do seu livro e vou para a Bíblia e continuo a leitura daquilo que eu entendo que Deus está querendo conversar comigo sobre aquele momento em que eu estou vivendo. Então, nessa situação, teoria do minuto tem um universo e uma vastidão de coisas que a gente pode conversar sobre ela. Então, eu gostaria de conversar com você sobre esse Minuto Fórmula, onde a comunicação é o centro. O poder da palavra é o centro da mudança do minuto seguinte. Quando a gente vive numa vida de violência, ou a gente vive numa vida de confusão, como eu vivi, a gente passa a querer mudar essa história para uma nova história. E é simples. Quem já viveu sabe quanto que não é simples. Não é fácil sair de uma situação e ir para outra situação. Esse minuto de transição, a gente às vezes precisa de parceiros, às vezes a gente precisa de um psicólogo, outras pessoas precisam de medicamento, outras pessoas precisam de internação. Chega a esse ponto. Mas a maioria das pessoas vive completamente no ciclo vicioso e acaba não conseguindo efetivar a mudança necessária de um estágio para o outro, como eu fiz e como eu estou fazendo na minha vida. Eu quero verdadeiramente ir para um novo minuto, então eu estou dedicando tempo e ações, atitudes e pensamentos que contribuam para isso. Faz sentido para você? Veja, quando a gente tem um cérebro treinado desde a infância para reagir a determinadas coisas daquela forma, a gente, quando é adulto, a gente vai reagir daquela mesma forma. A palavra de Deus diz isso, ensina a criança o caminho que ela deve andar, que quando ela estiver velha, ela vai continuar naquele caminho. Pois é, aí no meu caso, que fui ensinada a viver num lar de violência, de dor e de traumas, eu sou obrigada agora, como velha, a viver esse trauma, violência e dor? Pois é, foi para isso que Jesus Cristo se entregou. Para virar para mim e dizer assim, Rose, você tem a opção de transformar o seu minuto seguinte. É sobre isso que eu estou falando, sobre mim mesma, sobre o meu testemunho. E aí eu acredito que pode ser o testemunho de mais alguém. Eu não acredito que eu sou única no mundo. Bom, então, o ponto é, como é que eu saio daquele projeto de vida que já estava delineado? Já estava certo como eu seria a vida toda e como eu iria morrer. Uma pessoa triste, olhando para o passado, olhando para as culpas, para a rejeição, para as coisas erradas que fez. Mas Deus fez uma mudança, colocou um pingo do sangue de Cristo
na minha vida, no meu modo de viver, na minha modo de entender a vida, a percepção e as coisas. E falou, Rose, o tempo pode não ser exatamente assim. Ok, então eu tenho vivido novidades de vida à medida que eu vou compreendendo e entendendo a palavra de Deus, porque ele diz assim que conhecer a verdade e ela me liberta. A verdade é uma pessoa, a verdade não é um ponto de vista. O mundo está tentando te convencer de que as verdades são paralelas, de que as verdades dependem da cultura e dependem do local. Não dependem. Eu vou te dizer isso, ela não depende. A verdade é uma pessoa. Seja a religião que você estiver. Não estou querendo te converter para nenhuma religião. Porém, se a sua religião é baseada no que Cristo fez, certo? Porque são várias religiões dentro do cristianismo, você concorda comigo? Então, se dentro dessas religiões do cristianismo, que é esse o meu público-alvo, né? As pessoas que conseguem entender que Deus, como pessoa, como verbo, como palavra, veio ao mundo na pessoa de Jesus. Olha só, veio ao mundo na pessoa de Jesus e se Deus se entregou, ele mesmo se entregou para fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. Ou seja, pagar o preço como Cordeiro de Deus, pagar o preço do pecado. Então aquela mulher que foi criada, sobre qualquer aspecto que você tenha sido criada, violência, dor, traumas, qualquer situação que tenha guardado lá, ela pode ser uma nova mulher a partir deste sangue que foi derramado e foi trancado, colocado ali naquele momento. Então, eu compreendo que o minuto passado, o minuto futuro e o minuto presente, eles estão todos consolidados naquele sangue derramado. Ali foi o sacrifício suficiente. Aquele sangue já foi pago. Não existe mais nenhum sacrifício que eu e você precisamos fazer. Mas nós precisamos aprender a andar de acordo com a nova vida que decidimos ter. Entende o que eu quero dizer? Então assim, porque não faz mais sentido eu responder a um estímulo de raiva a partir da raiva, não é? Então, alguém briga comigo no trânsito, numa situação que não entende, né? Numa situação que fica mal resolvida, mal conversada, e eu responder com o mesmo princípio. Esta não é um princípio do amor. Faz sentido? Então alguém me fecha no trânsito, é bonito de falar, mas é muito mais bonito de viver. Acredite, porque a primeira vez que eu recebi uma pessoa me mostrando o dedo do meio no trânsito, e eu tive a oportunidade de virar e falar, uau, Deus, abençoa essa pessoa. Abençoa onde ela está indo, abençoa o que ela está indo fazer, abençoa o humor dela, abençoa a vida dela, abençoa o jeito dela pensar, de dizer, assim como o Senhor fez comigo, Senhor. Envia um anjo para encontrar com ela, assim como o Senhor fez comigo. Um anjo que possa falar alguma palavra que ela vira e faz, porque às vezes nem é uma palavra. Às vezes é uma situação que você vê, às vezes é uma situação que você enxerga, às vezes eu sei que tem um minuto, tem uma situação que chega na sua vida e você faz, entendi o evangelho. Entende? As boas novas. Esse minuto de respiração profunda em que o ar entra verdadeiramente nos meus pulmões e fazem eu compreender o descanso do Senhor e entender que eu vivo o sábado do Senhor hoje, porque o Senhor é o sábado, o descanso perpétuo, Ele que se deu por isso. Então eu passo a transformar as minhas atitudes e as minhas reações. Por isso, o meu desejo, e já está quase pronto, falta capa, falta a edição, falta diagramação, falta eu talvez achar uma editora que possa me levar para sempre. Tem um livro que eu estou escrevendo chamado Tempo para Respirar, Fé para Descansar. Tempo para respirar, fé para descansar. Que tal me apoiar nesse livro? Esse livro logo, logo vai chegar aí nas editoras e eu quero muito que você faça parte. Então,
não deixa de ficar por aqui. Se tudo isso faz um pouco de sentido, se você é cristão, se você consegue entender o valor do tempo muito maior do que o valor do dinheiro, eu vou te pedir para você ficar por aqui, fazer a sua inscrição nesse canal. Entra no meu site, coloca ali, eu vou colocar para você mandar um testemunho se você quiser ser entrevistado aqui pelo meu canal, ou se você quiser apoiar, se você quiser trabalhar comigo como coautoria, se você quiser trabalhar comigo como designer, eu estou aberta orando pelos trabalhadores da última hora. Sabe o que a palavra de Deus disse para mim em oração? Disse assim: Rose, o campo está branco. Está lá escrito, acho que em João. O campo está branco. Outros já trabalharam. Você lembra daquela parábola que fala assim, que um trabalhador foi contratado às 6 da manhã, o outro foi contratado às 9, o outro foi contratado aos meio-dia, o outro foi... Você lembra dessa parábola? E aí o Senhor chama todos eles e paga todos eles com o mesmo valor? É disso que eu estou falando. Eu vou ser paga. Você vai ser pago com o mesmo valor que Davi foi pago lá atrás, que Abraão, que Jacó. Porque qual que é esse pagamento? Salvação. A salvação, né? A vida eterna. A vida eterna. Então, minutos contam a eternidade. São os seus minutos que estão contando a eternidade. Os meus minutos estão contando a eternidade, para onde vamos nos encontrar. Em nome do Senhor Jesus, é assim que eu desejo de coração. Então, eu creio que o campo está branco, que a necessidade é grande, e eu oro pelos trabalhadores dessa obra, para que eles vão se achegando. Então, compartilha esse vídeo com os seus amigos cristãos, aqueles que estão parados no beira do caminho, que se perderam machucados por alguma situação de igrejas e de pastores, e estão desigrejados. Eu gostaria de ter essa oportunidade de falar com eles no sentido de ser uma inspiração, de voltar a colocar os talentos, desenterrar o talento e colocar o talento em prática de volta. Quem sabe Teoria do Minuto pode ser um veículo para isso. Eu espero em Deus que Deus nos abençoe grandemente, que você possa ser um canal de bênção na vida do seu próximo e eu possa ser também um canal de bênção na vida do próximo, porque afinal de contas é amando ao próximo como a nós mesmos que nós vamos então cumprir o segundo e principal mandamento que cumpre toda a lei. Então, na expectativa de aprender a amar, né? Saindo lá do lar de violência, de dor e de trauma para um momento de amor sobre todas as coisas, é onde eu quero me posicionar, no minuto do amor. E gostaria que você estivesse comigo me ensinando e me ajudando a ensinar aquele que também ainda não aprendeu. Muito obrigado por estar aqui. Compartilha este vídeo, esteja conosco, se inscreve no canal e nós vamos fazer essa jornada por enquanto tempo que o Senhor nos permitir. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha. Dá uma lidinha então também na descrição do canal. Alguma informação importante a gente também deixa por lá. E se é tão importante para você, compartilha com seus amigos. Pessoalmente eu quero responder ao seu comentário. Me diz por aqui o que você está achando. E se você tem alguma sugestão de vídeo que eu possa fazer, pode me colocar, que eu vou ter o prazer de gravar para você.